Enquanto fazíamos uma excursão pela França, meu namorado viu por acidente mensagens do meu amante. Me tranquei no banheiro do restaurante para chorar e o grupo todo teve que nos esperar. No final, todos o apoiaram, não entendem que por culpa dele tive que ser infiel. Ele era perfeito demais. O clima dentro daquele ônibus de turismo em Paris estava insuportável, não porque algo estivesse errado, mas porque Juliano estava agindo com aquela perfeição irritante de sempre. O Juliano, meu namorado, insistia em manter um padrão de comportamento que parecia desenhado apenas para me oprimir psicologicamente. Ele guardou minhas malas com um cuidado excessivo. Me trouxe água exatamente na temperatura que eu gosto e sorriu para os outros turistas como se fosse o homem mais generoso e impecável do mundo. Essa santidade forçada dele me asfixia de uma maneira que ninguém ao meu redor parece ter a capacidade intelectual de compreender. Ele faz tudo tão milimetricamente certo que me força a assumir o papel de vilã da história, como se a minha humanidade fosse um defeito perto do teatro de bondade dele. Foi por isso que semanas atrás comecei a conversar com o Vicente, um homem que parecia me entender, apenas para ter um respiro de alguém real e imperfeito no meio desse sufoco. Quando descemos no restaurante francês para o jantar programado, eu estava exausta de tanta cortesia barata e acabei deixando meu celular sobre a mesa enquanto organizava meus pertences. Foi nesse exato momento de distração que uma notificação do Vicente piscou na tela iluminada. O Juliano olhou imediatamente para o aparelho, sem qualquer respeito pela minha individualidade. Eu vi claramente quando os olhos dele fixaram na tela, absorvendo o que não lhe dizia respeito. Em vez de se desculpar por invadir minha privacidade de forma tão invasiva, ele simplesmente me encarou com um olhar de julgamento frio e superior que me machucou profundamente. Fiquei tão horrorizada com a falta de tato e com a agressividade silenciosa dele que peguei minhas coisas para fugir daquela humilhação pública. Entrei correndo no banheiro do estabelecimento e me tranquei em uma das cabines para tentar digerir tamanha falta de consideração. Comecei a chorar copiosamente, sentindo o peso da injustiça daquela situação absurda. Vendo meu rímel caro escorrer pelas bochechas, passei a limpar os borrões obsessivamente diante do espelho embaçado do local, tentando salvar o que restava da minha dignidade. Eu precisava desesperadamente de um momento de isolamento absoluto para me recuperar daquela agressão psicológica disfarçada de decepção que ele havia desferido contra mim. Esperava que o Juliano, se tivesse o mínimo de sensibilidade e hombridade, batesse na porta do banheiro totalmente arrependido por ter causado aquela cena, mas ele simplesmente não veio. Pior ainda foi o que aconteceu depois, quando o guia da excursão bateu na porta com insistência desnecessária, avisando que todo o grupo de 30 pessoas estava me esperando dentro do ônibus há 40 minutos. Quando finalmente saí daquele cubículo, de cabeça erguida como uma mulher que conhece seu valor, percebi que o Juliano tinha contado toda a nossa intimidade para as pessoas mais próximas da viagem. Em vez de as pessoas me acolherem pelo meu colapso emocional legítimo, os turistas me olharam com desdém e cochicharam de forma covarde. O Juliano se sentou na frente do veículo, cercado de pessoas me encarando como se eu fosse o monstro da situação, sendo que ele causou todo esse desastre com sua mania doentia de perfeição e controle. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: nossa, que crime horrível o do seu namorado. Ser um parceiro atencioso, educado com os outros e carregar as malas é realmente um motivo plausível para você trair ele com outro cara e depois se fazer de vítima. Resposta da OP. Você fala porque não sabe o que é ter a identidade apagada por alguém que finge ser um santo 24 horas por dia. Viver com um homem que nunca erra destrói a autoestima de qualquer mulher normal, pois tudo se torna uma cobrança velada. Usuário anônimo 2 diz: você trai o cara. É pega no flagra e ainda acha ruim que 30 pessoas que pagaram caro por uma viagem fiquem presas em um ônibus porque você decidiu ter um ataque de pelanca no banheiro? Juliano e os turistas estão cobertos de razão em te odiar. Resposta da OP. Aquelas pessoas são de uma cafonice e de uma falta de empatia assustadoras. Pessoas sem sensibilidade artística ou emocional nunca entenderiam uma crise de ansiedade legítima causada por abuso psicológico. Preferem se preocupar com horários. Atualização 1. Já se passaram 2 dias desde a última atualização. A viagem pela Europa se transformou em um verdadeiro inferno social por puro capricho e pirraça do Juliano. Ele continua fingindo ser a vítima perfeita da situação, carregando as sacolas de compras de todas as senhoras idosas do grupo e traduzindo os menus do francês para todos como se fosse um guia contratado. Esse comportamento exibicionista só faz com que os outros turistas comprem a narrativa dele e me ignorem completamente durante os passeios.
Durante o café da manhã no hotel hoje cedo, tentei me sentar na mesa com duas mulheres para explicar o meu lado da história de forma civilizada. Elas simplesmente inventaram uma desculpa esfarrapada sobre o horário e mudaram de lugar na mesma hora. O Juliano viu toda a cena de longe e não moveu um único dedo para me defender daquele ostracismo cruel. Minha dignidade foi completamente pisoteada diante de estranhos por causa do orgulho dele. Para interromper esse massacre silencioso que estava me sufocando, decidi confrontá-lo diretamente no saguão do hotel antes de subirmos para o quarto. Exigi em alto e bom som que ele me pedisse desculpas publicamente pelo teatro que criou no restaurante, já que a culpa original da minha crise emocional foi única e exclusivamente daquele olhar acusador e prepotente dele. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo 1 diz: acho incrível como a sua prioridade no meio de uma traição descoberta e de um escândalo internacional seja falar sobre o seu rímel caro e como você estava diante do espelho. Isso mostra perfeitamente o nível da sua futilidade. Resposta da OP. A estética na dor é a única coisa que restou para manter minha saúde mental equilibrada no meio desse linchamento público. Cuidar da minha aparência é uma forma de resistência contra a violência psicológica que estou sofrendo. Usuário Anônimo 2 diz: essa calma toda do Juliano está muito estranha para quem acabou de ver mensagens de traição. Para mim, ele já sabia de absolutamente tudo antes mesmo de vocês entrarem no avião e guardou para expor você na frente de todo mundo. Resposta da OP. Se isso que você está dizendo for verdade, significa que o Juliano é um psicopata calculista e frio que planejou a minha destruição emocional. Isso extrapola qualquer limite da internet e ele merece ser processado por danos morais gravíssimos. Atualização 2. Já se passaram 4 dias desde a última atualização. Como Juliano se recusa terminantemente a falar comigo e continua me tratando como um fantasma conveniente pela viagem, resolvi que era hora de agir. Ele segue ganhando a simpatia de toda a excursão enquanto me enterra viva, então eu precisava provar para ele, e para aquele bando de intrometidos, que eu sou uma mulher desejada. Durante o trajeto de ônibus até o próximo vilarejo histórico, peguei o meu celular e comecei a mandar mensagens para o Vicente bem na frente dele. Fiz questão de inclinar o aparelho para garantir que ele visse os emojis de coração que eu estava enviando. Digitei explicitamente na tela que o Vicente precisava viajar imediatamente e me salvar de todo este pesadelo. O Juliano olhou de relance para a tela, mas manteve a mesma expressão fria, serena e blasé de sempre. Diante daquela indiferença insultuosa que parecia zombar dos meus sentimentos, dobrei a aposta para quebrar aquela máscara de bom moço. Anunciei em voz alta para quem quisesse ouvir dentro daquele ônibus que eu não terminaria a excursão com eles. Gritei que um homem de verdade e com atitude estava vindo me buscar de carro na nossa última parada. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo 1 diz: uma pergunta bem simples. Como esse tal de Vicente vai brotar na França para te buscar se você mesma disse que começou a falar com ele semanas atrás? O cara comprou uma passagem internacional de última hora só para resgatar a traidora? Resposta da OP. O amor verdadeiro e a conexão de alma não conhecem fronteiras geográficas ou limitações financeiras como as que vocês estão acostumados. Quem quer de verdade dá um jeito e cruza o oceano se for preciso. Usuário Anônimo 2 diz: você tentou fazer ciúmes no meio de um ônibus de excursão, passou vergonha sozinha e o cara nem ligou para você. É patético ver alguém se humilhar tanto para tentar afetar um homem que claramente já terminou o relacionamento mentalmente. Resposta da OP. O tribunal da internet é tão cruel, raso e sem escrúpulos quanto esses turistas franceses caipiras. Vocês não conseguem enxergar que eu fui empurrada a extremos dramáticos por causa da frieza calculada de um homem que me ignora. Atualização 3. Já se passaram uma semana desde a última atualização. O colapso da minha vida foi total e a humilhação pública que passei gravou uma cicatriz eterna na minha história. Chegamos finalmente ao ponto final da excursão, na praça central da cidadezinha onde eu havia afirmado com tanta certeza que o Vicente me encontraria. Eu estava com todas as minhas malas prontas na calçada, pronta para dar o cheque-mate definitivo no orgulho do Juliano diante de todos os turistas que se reuniram de propósito para assistir à minha despedida triunfal. Eu sorria com superioridade, segurando o aparelho celular e esperando a confirmação escrita do local exato do encontro. Foi nesse momento que o Juliano deu um passo à frente, com uma calma assustadora que me deu calafrios, e tirou o próprio celular do bolso do casaco. Ele olhou bem no fundo dos meus olhos e disse em voz alta para quem quisesse ouvir: você quer que eu mande ele avisar que já chegou aqui?
Antes que eu pudesse processar o sentido daquelas palavras, meu celular vibrou intensamente na minha mão. Uma mensagem nova do Vicente apareceu na minha tela dizendo textualmente: "Olha para o Juliano." O Juliano estava terminando de digitar no próprio aparelho dele bem na minha frente. O Vicente nunca existiu no mundo real. O Juliano havia criado o perfil falso semanas atrás, utilizando fotos de um desconhecido, apenas para confirmar as suspeitas que já nutria e planejar meticulosamente o momento exato de me deixar completamente sozinha, sem apoio financeiro e sem dignidade, no meio de um país estrangeiro. O grupo inteiro de turistas soltou uma exclamação coletiva de choque misturada com deboche apontando para mim. O Juliano entrou no ônibus de volta com as malas dele sem olhar para trás, e os outros passageiros me deixaram abandonada na calçada, me encarando como se eu fosse uma piada de mau gosto. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: "Meu Deus do céu, o Juliano não é um homem, ele é um gênio da vingança psicológica." Essa reviravolta do perfil fake foi tão espetacular que parece roteiro de cinema bem produzido. Resposta da OP: a maldade humana e o sadismo do Juliano superam qualquer ficção barata que vocês assistem. Eu fui vítima de um abuso psicológico premeditado e cruel, fui caçada como um animal para o divertimento de estranhos. Usuário anônimo 2 diz: "A imagem de você plantada na calçada da França com as malas na mão esperando um namorado imaginário que na verdade era o seu ex é a coisa mais vergonhosa que já li. Parecendo vilã de novela mexicana que perde tudo no final." Resposta da OP: a história e o tempo me absolverão de toda essa injustiça porque tudo o que fiz foi motivada por sentimentos reais de carência. O Juliano agiu por pura vingança fria, calculada e sem um pingo de humanidade. Atualização 4. Já se passaram um mês desde a última atualização. Estou de volta ao Brasil após passar pelos piores dias da minha existência, mas a minha vida social foi completamente destruída por causa daquela viagem. Descobri da pior maneira possível que uma das idosas intrometidas da excursão tirou fotos detalhadas da minha discussão na Praça Francesa e publicou tudo em um grupo imenso de viagens do Facebook. A fofoca se espalhou como pólvora e a história acabou chegando aos meus amigos mais próximos e aos meus familiares aqui. Ninguém mais quer falar comigo ou me dar ouvidos para que eu explique a verdade. Meus próprios primos fingem que não me veem e me evitam ativamente nos almoços de domingo na casa da minha avó. O Juliano se mudou do apartamento onde morava, trocou o número de telefone e bloqueou todas as minhas redes sociais, agindo como se eu nunca tivesse existido na vida dele, o que prova definitivamente o quão sem coração e egoísta ele sempre foi por trás daquela fachada. Eu passo a maior parte dos meus dias trancada no meu quarto escuro, repassando obsessivamente cada segundo daquela viagem na minha cabeça para entender o tamanho da traição que sofri. Fica cada vez mais claro para mim que o Juliano planejou cada pequeno detalhe daquele cenário desde o início das nossas conversas. Aquela perfeição irritante dele nunca foi um traço real de bondade. Era apenas uma armadilha friamente calculada para me sufocar até me empurrar para os braços do falso Vicente e assim justificar o sadismo doentio de me abandonar na França. Ele me usou sem escrúpulos para parecer o santo e o mártir da história diante de um bando de estranhos que compraram o seu teatro. Eu fui a única e verdadeira vítima daquela viagem inteira, sabotada por um homem obcecado em manter uma imagem pública impecável às custas da destruição da minha sanidade mental.